Dragon Ball, o vô dos anime shonens, e com toda a sua fama foram feitos jogos baseados em cima da história do anime, mas nem tudo que reluz é ouro. No vídeo de hoje temos os 10 piores jogos de Dragon Ball, Dragon Ball Z Battle of Z. É um RPG de ação lançado em 17 de dezembro de 2013 para PlayStation 3, PS Vita e Xbox 360. Foi desenvolvido pela Arctic Jink e publicado pela Bandai Namco Games. O jogo promoveu o lançamento do filme Dragon Ball Z: A Batalha dos Deuses, apresentando a primeira aparição em videogame da forma Super Saiyajin Deus de Goku, bem como personagens Bills e Whis. Battle of Z é um game de ação e de luta em equipe que permite até 8 jogadores lutarem um contra os outros. O jogo pode ter até 4 jogadores e permite que os jogadores realizem ataques juntos e curem uns aos outros. Ele também suporta batalhas multijogador online. Com a nota de 55 no Metacritic, Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi, lançado em outubro de 2011 para PS3 e Xbox 360, contendo 2 modos histórias. O modo história padrão começa com uma batalha entre Bardock e Frieza, depois a batalha contra Raditz e termina com a luta final entre Super Saiyajin 4, Gogeta e Omega Shenlong. Também há sequências de perseguição encontradas em tais instâncias como a batalha entre Vegeta e Zarbon. Isso inclui uma perseguição onde o personagem controlado deve escapar de Zarbon, sem chegar muito perto ou correr o risco de ser derrubado, já que a maioria dos vilões não hesitaria em disparar Ki Blasters, que são os ataques especiais. Se o personagem controlado ficar atrás, e tendo o modo herói, que é um dos diferenciais desse game, permite o jogador experimentar uma nova história completamente diferente de Dragon Ball Z. Um recurso de criação e personalização completa do personagem, tanto como aparências e atributos podem ser distribuídos e personalizados como um todo, como o corpo do modelo, o rosto, cabelo, traje, tipo de voz que o personagem terá e estilo de luta. Além disso, estilos de luta e movimentos especiais podem ser selecionados. Os personagens criados podem vagar pelo mundo, lutar contra outros vários inimigos da série e compartilhar seus personagens online. Apenas personagens Saiyajins masculinos podem ser feitos, mas com isso eles trouxeram algo muito melhor nos jogos de Xenoverse, com raças e personalizações a mais, tendo sua nota de 58 de 100 no Metacritic. Dragon Ball Z The Legacy of Goku é um RPG de ação e aventura lançado em 14 de maio de 2002 para GBA, sendo um jogo voltado para as crianças da época. O jogo é um título de ação e aventura com elementos de RPG. O jogador controla Goku e vivencia várias partes da saga Saiyajins e Namekusei. O jogo começa no início do anime de Dragon Ball Z, quando Goku visita seus amigos de infância, Bulma, Kuririn, Mestre Kami e a Tartaruga na casa de Mestre Kami. Kami perdeu 3 de suas revistas sujas em sua ilha, então Goku deve recuperar todas as revistas para ele. Imediatamente depois, Raditz chega na ilha e sequestra Goku. Goku começa a sua busca para resgatar seu filho em sua casa, na floresta. Lá ele conhece um velho de que alguma forma ficou preso em alguma pequena ilha e não consegue voltar. Goku tem que coletar várias pedras para abrir o caminho para um homem cruzar o rio. Ele conhece Shiatsu e Tenshinhan também, tendo a nota de 50 de 100 no Metacritic. Ele não teve uma nota um pouco maior, pois não agradou muitas crianças da época e também fãs antigos da série e dos jogos. Dragon Ball Shenlong no Naso foi lançado para o Family Computer 27 de novembro de 1986 no Japão. Fora do Japão, uma versão graficamente alterada foi lançada para o mercado norte-americano em 1988, sob o título de Dragon Power. O jogo é estrelado por Goku e inicialmente segue aproximadamente os 2 primeiros volumes do mangá de Dragon Ball clássico, onde ele encontra muitos inimigos aliados enquanto coleta as esferas do dragão, culminando no primeiro desejo de Shenlong na saga do Imperador Pilaf. Embora as edições japonesas e europeias do jogo tenham usado a mesma arte e músicas do jogo, já no lançamento americano apresenta gráficos e sons alterados, e Goku foi alterado na capa do jogo, se assemelha mais ao estereótipo de um Kung Fu americano. A edição europeia do jogo foi lançada apenas na França e manteve a licença usada na arte e música familiares com o jogo.
com a nota de 30 de 100 no Metacritic. Dragon Ball Z 4 Kinect foi publicado pela Bandai Namco e desenvolvido pela Spike Chunsoft, lançado em 9 de outubro de 2012 com gráficos semelhantes aos de Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi. O jogo tem mais de 50 personagens, incluindo o personagem exclusivo do jogo, Super Saiyajin Bardock, e ainda mais de 100 movimentos para executar. Há mais de 20 cartas especiais com os códigos QR que podem ser escaneados via Kinect para conteúdos adicionais, como personagens, power-ups e outras coisas. Durante as batalhas, o jogador mantém o controle apenas de movimentos limitados e técnicas de esquiva. O Story Mode permite que o jogador acompanhe a história de Dragon Ball de uma perspectiva em primeira pessoa pela primeira vez de um console. Ele cobre as principais batalhas da Saga Saiyajin, Frieza, Android e Majin Buu, tendo a nota de 40 de 100 no Metacritic. Dragon Ball Evolution, o jogo foi desenvolvido pela Jynx e lançado para PSP em 19 de março de 2009 no Japão, seguindo por um lançamento na América do Norte em 8 de abril de 2009. Cara, a jogabilidade desse game é mais dura que a nuca do Titã Blindado. O filme já é um tapa na cara na obra do tio Akira, e o jogo piora tudo, tendo um modo história que conta a história do filme e o modo versus, que mais no PSP era um pouco difícil de jogar esse modo, pois aqui no Brasil era bem difícil você achar alguém que tinha um PSP e ainda com esse game para jogar com ele. A nota do game é 28 de 100, mesma coisa do filme, que é uma porcaria. Sabe o que não é ruim? Você deixar o like, se inscrever no canal e falar qual é o game de Dragon Ball que você não gosta muito. Dragon Ball Z Sagas é um game de aventura em 3D desenvolvido pela Avalanche Studios e publicado pela Atari, lançado em 28 de março de 2005. Sagas é o primeiro e único jogo de Dragon Ball a ser lançado em todos os consoles da sexta geração, o primeiro jogo de Dragon Ball para consoles a ser desenvolvido por um desenvolvedor não japonês, americano neste caso. E o primeiro jogo também de Dragon Ball a não ser lançado para um console japonês, no caso o Xbox. O jogo apresenta um modo de aventura single player que vai desde o início de Dragon Ball Z até a destruição de Cell. Além disso, o jogo inteiro pode ser jogado cooperativamente com 2 jogadores locais. Existem cerca de 19 níveis no jogo, 7 sagas diferentes. Eu particularmente gosto muito desse jogo, mesmo muitas pessoas falando mal. Eu tenho um carinho muito grande por ele, por ser um dos primeiros jogos do Dragon Ball que eu joguei e ainda co-op. Sua nota é de 49 de 100 no Metacritic. Dragon Ball GT Final Bolt, desenvolvido pela Toei Software Company para o console PlayStation e lançado pela Bandai no Japão, Europa com exceção no Reino Unido, e América do Norte em 1997. O jogo foi relançado no Reino Unido em 2002 e na América do Norte em 2004. É muito confuso essa época dos jogos um pouco mais antigos, na época do PS1, Super Nintendo, porque tem vários relançamentos e várias datas de lançamento, então acaba sendo muito confuso dar uma conclusão certa pra vocês do que é o data de lançamento correto. Mas digamos que foi em 97 ali que foi lançado originalmente. Além do elenco imediatamente disponível, o jogo contém com diversos personagens desbloqueáveis. A maioria deles são transformações de Super Saiyajin ou versões alternativas de personagens pré-existentes como Kid Goku do GT. Embora os gráficos pareçam bloqueados e desatualizados para o padrão de hoje, a música ainda é muito respeitada. A trilha sonora contém principalmente versões rearranjadas. O jogo apresentou uma das primeiras introduções de FMV na série de jogos de Dragon Ball. O game consistiu em animações inteiramente novas, mostrando os vários personagens jogáveis lutando entre si. Sua nota é 33 de 100. Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 foi lançado para PlayStation em 1995 no Japão, em 1996 na Europa, mais tarde foi lançado nos Estados Unidos em 2003. Cara, é muita data de lançamento para um jogo só. Isso acaba sendo muito confuso, sabe? O jogo é chamado Ultimate Battle 22 porque ele apresenta 22 personagens no começo do jogo, mas 5 personagens podem ser desbloqueados. E ao desbloquear os personagens, a tela de título diz Ultimate Battle 27.
como um easter egg legalzinho aí pra você desbloquear todos os personagens do jogo. O jogo é notável por usar desenhos que eram mais novidade na época de seu lançamento original no Japão. Essas cutscenes foram removidas nos lançamentos europeus e americanos. Mas a gameplay e os personagens têm dois medidores diferentes para exibir status. Um medidor de saúde, o básico, e um medidor de força. Os ataques especiais são baseados em movimentos reais dos personagens do anime. O game não teve uma boa aceitação pelo público por conta de alterações e sua nota foi de 32 de 100. Dragon Ball Z Taiketsu foi lançado em 24 de novembro de 2003 para o Game Boy Advance, ou conhecido como GBA. Foi desenvolvido pela Webfoot Technologies. Foi um dos primeiros jogos de Dragon Ball Z nos Estados Unidos ao apresentar Broly, em uma época que ele ainda era novo para os fãs de Dragon Ball Z nos Estados Unidos. O jogo tem uma lista de personagens padrão em 15 personagens jogáveis, que são uma mistura de heróis e vilões. Cada lutador tem um final de história diferente quando o jogador completa o jogo com eles, permitindo múltiplas jogadas diferentes. O game apresenta um modo de um jogador e um modo cooperativo. O modo multiplayer permite lutar contra um oponente por meio de um cabo de ligação e a sua nota do game foi de 28 de 100. Pô, se tem algum jogo de Dragon Ball que você acha ruim, comenta aí pra me fazer uma parte 2. E teve algum jogo que você jogou dessa lista? Uma coisa que não é ruim é você deixar o like.